mas vamos continuar neste novo formato, ok? Bem. Bem, irmãos, vamos seguir então neste novo formato. Tivemos um probleminha técnico, problema de energia. Como eu estava dizendo, vivemos neste momento de muitas incertezas, e a palavra de Deus nos traz a orientação de Deus sobre como devemos proceder. E Tiago fala aqui sobre o poder da oração. Nós temos que, mais do que nunca agora, colocar nossos joelhos no chão e orarmos. Como Tiago ele diz aqui, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmãos, temos que orar. Temos que buscar entendimento com Deus. Temos que buscar sabedoria e discernimento com o Senhor. Temos que orar também intercedendo pelos irmãos que estão sofrendo, pelo mundo, pelas nações, pelos hospitais. Temos que orar pelos médicos, pela equipe de enfermagem, por todos os profissionais que estão atuando na área da saúde. Também temos que orar pelos empreendedores, empresários, para que a economia volte a prosperar, para que tenha empregos, para que as pessoas voltem a trabalhar. Precisamos, irmãos, mais do que nunca, orar intercedendo. Se a gente lê outros capítulos e versículos da Bíblia acerca da oração, traz informações muito importantes para nós, que só nos leva a entender que a oração ela é poderosa e ela pode transformar o deserto que seja, com fé e buscando o Espírito Santo em nossas vidas. Temos que buscarmos sermos espirituais. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7, o apóstolo Paulo ele traz aqui para a cidade de Filipos, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós nunca falamos tanto como nesses últimos tempos sobre questões de ansiedade, sobre questões relacionadas à depressão. Temos que orar, irmãos. Temos que orar, temos que jejuar, temos que interceder pelas pessoas que estão sofrendo. Irmãos, é importante a busca de ajuda médica, psicológica, ajuda psiquiátrica, né? Isso não é brincadeira, é muito séria a questão da depressão, mas nós temos que estar em oração. Podemos orar intercedendo por aqueles que estão sofrendo. Mesmo nessa pandemia, há aqueles que têm vontade de estar na igreja, estão ansiosos porque gostariam de estar presencialmente na igreja. Estamos aqui eu estou nesse momento na Igreja Batista em Quitaúna, apenas com a equipe de louvor, de som, equipe técnica, e no meio de um momento onde caiu energia, né? Estamos com a contingência e muitos irmãos estão em suas casas querendo estar presencialmente na igreja. A igreja tomou a decisão depois de uma avaliação de diretoria e acompanhando o que está acontecendo no nosso país, e foi tomada a decisão de manter os cultos online, né? Nós temos tido cuidado de evitar a propagação, mesmo com o distanciamento. E, irmãos, se perguntarmos a Jesus onde é o melhor lugar para orarmos,
Em nenhum momento é dito que nós teríamos que estar no monte ou deveríamos estar na igreja. Claro que nós somos igrejas, nós somos o corpo de Cristo, mas podemos orar em nosso quarto, em secreto, como o Senhor Jesus diz na palavra. E temos que orar com fervor, com fé. Nós temos que buscar, orar com toda a fé, com todo o amor a Deus, buscando Ele, com todo o entendimento, com todo o nosso ser, e o Senhor vai nos responder. Em Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 15, Jesus, ele fala aqui, tem um momento aqui que ele ora, e eu vou ler esse trecho aqui da Bíblia, quando Jesus explica como orar. Aqui a partir do versículo 5, Jesus diz assim, em Mateus capítulo 6, começando aqui do versículo 5, diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a ele, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que pedirem. Vocês orem assim. E Jesus ensina a orar através do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Queridos, uma coisa muito importante. Nós estamos aqui vendo aqui nas Escrituras o poder da oração, a importância de orarmos. Mas, como que está seu coração? Você tem liberado perdão? Nós devemos examinar a nós mesmos, como diz a própria Escritura. Nós devemos avaliar dentro de nosso coração se há alguém que a gente não liberou perdão. Como que está o seu coração? Como está o meu coração? Muitas das vezes nós viemos à igreja ou acompanhamos, como atualmente, através da mídia, através da internet, através dos canais, pelo Facebook, pelo YouTube. A gente em casa nós lemos as nossas Bíblias, muitas das vezes oramos com nossos parentes, com os nossos filhos. Mas como que está a situação do perdão? Será que existe alguém, talvez dentro da sua própria família, talvez o cônjuge, talvez alguém do trabalho, da faculdade, da escola, enfim, que fez alguma coisa que te magoou e você não libera o perdão? Temos que refletir sobre isso. Pois nós temos que ter fé, mas fé sem obra é morta. E a partir do momento que nós temos fé e temos obra, temos que entender que nós temos que liberar perdão. O que Jesus espera de nós pela Bíblia é que liberemos perdão, que amemos uns aos outros. Como Jesus disse várias vezes, e nós encontramos muito disso no livro de João, no Evangelho de João. Temos que atentar
para as lutas espirituais que passamos. Se nós observarmos em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Observem que no versículo 17 diz assim: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, Espírito Santo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A perseverança e a intercessão. Quem são os santos? Os santos são os justificados. São aqueles que são santificados através de Jesus. Nós somos todos pecadores. A Bíblia diz que todos são pecadores e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um mediador, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E através da fé, e recebemos a graça e a misericórdia do Senhor. O Senhor Jesus, que levou sobre si as enfermidades, tudo que era para a gente passar, Ele passou. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões. É este nosso Deus maravilhoso que nos concede a paz por meio do seu sofrimento que Ele levou na cruz. A partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo possa habitar em nós para o resto de nossas vidas. Mas temos que ter uma vida com Deus, uma vida em santidade. A palavra de Deus, ela nos orienta como devemos ser. Temos que liberar perdão, irmão. Nós temos que amar uns aos outros. Quando nós oramos o Pai Nosso diz isso. Devemos perdoar os nossos devedores. Devemos liberar perdão. Devemos orar para que Deus nos proteja do mal. Devemos estar intercedendo por aqueles que têm dificuldade para liberar o perdão. Porque, irmão, quando você não perdoa, o mal acontece. Mas quando nós perdoamos, a gente elimina a ação do maligno. Devemos considerar muito a questão da luta espiritual e que a nossa luta são contra seres espirituais. É claro que nós temos que fazer a nossa parte e nós sabemos que tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus ou se desviaram da palavra. Orem intercedendo. Recentemente eu estava vendo o YouTube e eu vi o testemunho de um pastor muito conhecido, o pastor Paulo Júnior, e ele contando o testemunho dele, e ele falou sobre o poder da oração. Aquilo me impactou demais. E ele comentando que ele começou a estudar sobre vamos dizer assim, os heróis da fé contemporânea e trazendo ensinamentos incríveis. E o pastor Paulo Júnior comenta uma coisa que ele observou, que era muito comum em todos. Ele até observou que Martim Lutero também tinha isso em comum: oração, joelho no chão, né? E chegar a um ponto de ter que orar 3, 4, 5 horas orando, realmente com toda a fé em Deus. Claro que nós somos salvos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, mas precisamos estar em oração, porque quando nós estamos orando, nós estamos em comunhão com Deus, estamos falando com Deus, e Deus Ele pode sim transformar o deserto que seja. Muitas das vezes nós oramos e questionamos por que nossas orações não são respondidas, mas Deus tem propósito.
Deus tem propósito. Mas isso não quer dizer que nós não devemos orar. Devemos orar sim, devemos orar intercedendo. Se nós observarmos em Jó, capítulo 42, versículo 10, olha que interessante isso. Em Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim: depois que Jó orou para seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Irmãos, quando nós oramos, intercedendo, entenda que a bênção que você está propondo, vamos dizer assim, a Deus, pedindo, suplicando, pedindo misericórdia para a vida de um ente querido que está em um momento de sofrimento, essa bênção também vem para você, porque Deus, Ele valoriza os santos. É como o Tiago fala lá no capítulo 5, como a gente já leu aqui, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E como dizemos justos? Justos porque foram justificados no sangue do Cordeiro. Amados, nós, como eu comentei antes da interrupção do sinal, a gente havia comentado que nunca se teve um momento de tanta multiplicação de tecnologia como nós temos hoje. 2000 anos após Jesus Cristo, estamos cercados de uma série de tecnologia. Eu estou falando aqui onde neste momento a mensagem ela pode ir para onde tiver um acesso à internet que possa acessar um YouTube, né? Essa mensagem está chegando neste lugar. Hoje nós falamos de carros elétricos, nós falamos de viagem espacial, nós falamos de tantas coisas, né? Houve tanto investimento bélico e hoje nós lutamos contra um vírus, né? Minúsculo. E estamos talvez sofrendo muito mais do que em outras épocas acerca da depressão, né? Mesmo com tanta tecnologia. O que está acontecendo? Devemos orar, irmãos. A gente percebe que as pessoas estão muito ligadas no celular. Claro que hoje a gente usa o próprio celular para ler a Bíblia eletrônica, né? Nos comunicamos, né? Como a gente comunicou aqui agora há pouco também, informando os irmãos da interrupção do sinal. Mas veja, o homem, ele continua sendo o mesmo, com seus defeitos, com as suas imperfeições, com as suas ambições, mas com as suas ganâncias, com as suas corrupções, né, com as suas orgias. Como que está o coração do homem com relação a Deus? Quanto nós temos procurado levar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor? O quanto nós temos nos preocupado em salvar almas? Porque Deus, Ele espera a nossa parte. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso compromisso. Deus quer ver o nosso compromisso. Qual que é o seu compromisso com o semelhante? Temos que refletir sobre isso. Poder da oração. A oração ela pode transformar vidas. Ela pode curar. Quando nós vemos o ensinamento de Cristo, Cristo ensinou como devemos orar. Jesus nos ensinou, como lemos agora há pouco, o Pai Nosso. E ele menciona ali no final sobre o perdão, a necessidade de perdoar. Percebe, irmãos? De que adianta orar se nós não perdoamos? Quando oramos o Pai Nosso, e quando nós falamos sobre os devedores, se nós não perdoarmos nossos devedores, como Deus pode nos perdoar? Temos que buscar santidade com Deus. Poder da oração. Falamos também sobre a intercessão. Temos que orar intercedendo. Temos que orar com súplica, joelho no chão. Temos que orar com fervor. Muitas das vezes a gente fala, eu não tenho tempo para orar. Não tenho tempo porque eu posso orar aqui alguns minutos. Às vezes a pessoa ora já meio decorado. Como
que está a sua conversa com Deus? Você realmente conversa com Deus? Queridos, eu convido você para refletir sobre isso. Em Mateus, eu vou ler Marcos. Deixa eu ler uma outra passagem para Marcos, capítulo 16, versículo 15. Diz assim, ó: E Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre doentes, e estes ficarão curados. Nós lemos agora há pouco que pela oração, firmes em Deus, com fé, as pessoas podem ser curadas. Ah, mas por que tem tanto doente? O quanto nós temos realmente orado com fé, intercedendo? O quanto nós entendemos o que faz parte do propósito de Deus? Devemos nos examinar. E devemos entender que nós estamos no momento que é necessário certas transformações. Como a gente leu na palavra, o povo de Deus, no Antigo Testamento, passou por exílio, passou por cativos. O próprio Senhor Jesus foi perseguido. O próprio Senhor Jesus disse que seríamos perseguidos por falarmos da sua justiça, da tua palavra. E quantos de nós realmente temos servido a Deus e colocarmos à disposição para passarmos por isso? Como que é você no teu trabalho? Entre seus amigos? Você é diferente? Você passa a mensagem de Jesus para essas pessoas? A sua face reflete Jesus? O que falta? Temos que orar, irmãos. Temos que pedir para Deus sabedoria e discernimento. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria, e a ciência dos justos a prudência. Temos que ter temor a Deus. Temos que buscar sabedoria. Temos que procurar edificar nossos lares, respeitar os nossos cônjuges, nossos filhos, ensinar nossos filhos. Temos que orar intercedendo pelo nosso país, orar intercedendo pela educação do nosso país, orar intercedendo para que marginais sejam convertidos, orar para que voltem a ter mais empregos e tirar muitas pessoas que hoje estão na linha da miséria, orar intercedendo para muitos que estão entrando nas drogas. Precisa de oração. A nossa igreja precisa passar por um avivamento. Precisamos de um avivamento. Mas o avivamento não vai ocorrer se nós não perdoarmos, se nós não amarmos, se nós não orar intercedendo pelos outros. O que você tem pedido na sua oração, amado? Nós devemos refletir sobre isso. Nós devemos refletir sobre o quanto Deus pode agir nas nossas vidas. Nós devemos orar pelos hospitais. Nós devemos sempre perdoar. Irmão, perdoe. Se alguém que veio agora na sua mente e você pensa, eu preciso liberar perdão, libere perdão. E quando você libera perdão, você elimina a ação do inimigo. Perdoe. Pense como está sendo feita, como você está fazendo a sua oração. Quando nós verificamos aqui o Pai Nosso, a gente observa como Jesus faz a oração.
né? Temos que orar pensando como Jesus trouxe aqui a informação. Não que nós devemos decorar, mas nós devemos avaliar cada versículo aqui. O que Jesus quer dizer? Primeira coisa, Jesus ele diz: santificado seja o teu nome. Primeira coisa que nós devemos fazer na oração é santificar o nome do Pai Celeste. Engrandecer o nome dele, louvar, engrandecer o seu santo nome, o nome do Senhor, o nome do Todo-Poderoso. O que diz depois? Que possamos ir até o reino do Senhor. Que possamos fazer a vontade dele assim como no céu. Nós aqui na terra, possamos fazer a vontade dele assim como no céu. Como diz a Bíblia, dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. Temos que dar glória a Deus. O quanto nós temos agradecido a Deus pelo pão de cada dia. Tem muitos passando fome hoje. Muitas das vezes a gente briga por coisas fúteis e chegamos, comemos, engolimos a comida, nem percebemos que nós comemos, quando tantos têm falta. Devemos valorizar isso, amados. Isso faz parte da oração de Jesus. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, é interessante que Jesus aqui, existe uma outra versão sobre as ofensas, mas aqui, essa versão, ela traz sobre dívidas. Nunca uma coisa tem revoltado tanto as pessoas como a questão de dívidas, questão relacionada a questões financeiras, problemas de dívida. A gente ouve tantas histórias de pessoas aí fazendo coisas horríveis como estelionato, né? E pessoas quebrando, pessoas com dívidas, pessoas envergonhadas porque estão com o nome sujo, porque não conseguiu pagar suas dívidas. Enfim, tem uma série de coisas relacionadas a isso. E Jesus traz isso aqui nesta oração. Porque muitas das vezes a gente tem uma mágoa, um ódio, uma raiva, às vezes de uma pessoa muito próxima, que te deve alguma coisa, ou te ceifou alguma coisa. Você tem liberado perdão no momento que ora? Porque se a gente ora o Pai Nosso, Jesus está dizendo aqui: perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós perdoarmos os nossos devedores, o Senhor nos perdoará. Não nos deixem cair na tentação, mas nos livra do mal. Amados, nós somos bombardeados de coisas todos os dias. Seja pela mídia social, seja por manchetes de jornais que tem um fundo de ganhos múltiplos, seja financeiro, ou de questões relacionadas à sexualidade, tantas outras coisas que são fúteis. Devemos orar para que Deus não nos deixe cair na tentação. Temos que vigiar aquilo que a gente recebe, as mensagens. Você tem visto alguma coisa que não condiz com a palavra? Muitas das vezes o crente está olhando isso. E olha, mas eu olho, mas eu já paguei. Mas perdeu alguns segundos olhando. Você está no grupo certo? Será que o grupo a qual você participa, às vezes dentro do próprio trabalho, você tem visto coisas que não condiz com a palavra? Tire isso da sua vida. Isso faz mal. Isso não presta. Porque aquele segundo a mais que você ficou gerou tentação. Tem que pedir para Deus te livrar disso. Reflita sobre essa palavra. E o Senhor diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que se tornou seu altar hoje? Será que o reino que você glorifica é o reino de Deus? Teu é o reino? Ou será que você hoje glorifica outra coisa? Tem outra coisa mais importante para você do que louvar a Deus? Reflita sobre isso. O Senhor Jesus, ele menciona, como a gente já leu aqui,
Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Poder da oração, amados. Que neste momento você possa refletir, que possa começar 2021 diferente. Estamos no dia 17 de janeiro de 2021. Ore com fé, porque o Espírito Santo vai te conduzir. O Espírito Santo vai fazer coisas inimagináveis. Como está lá em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo, ele completa, no capítulo 3 de Efésios 3:20, ele diz assim, que é um versículo que eu gosto demais, o versículo 20 e 21 diz assim, que Deus, o Senhor Jesus, aquele que é capaz de fazer infinitamente além, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmão, que essa palavra possa mexer lá dentro do seu ser, que ela possa falar dentro do seu coração, que você possa refletir sobre a questão do perdão, que você possa orar mais intercedendo, mas não orando apenas pensando em você, que também é importante, mas ore intercedendo por outras pessoas, ore intercedendo pela nação, ore intercedendo pelo nosso planeta, e que pregamos o Senhor Jesus até que Ele volte e arrebate a sua igreja. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Somos gratos, Pai, porque Tua Palavra é maravilhosa, Senhor. Tua Palavra é viva e Tua Palavra é transformadora. Senhor, transforme os lares, Pai. Transforma essa situação, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de nossa nação. Tenha misericórdia deste mundo, Senhor. Que muitas almas possam ser salvas, Pai, através de Jesus Cristo. Que muitos possam aceitar e seguir a Ti, Senhor, neste momento tão impressionante da nossa história, Pai. Confiamos em Ti, Pai, confiamos no Teu poder. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele é poderoso. Então que de forma alguma não saímos daqui hoje entristecidos pela falta de energia, mas que a gente possa sair daqui feliz que nós estamos na presença de um Deus tão grande. Irmãos, nossa energia voltou e para finalizar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, nós vamos cantar que não há Deus maior do que o nosso Deus. Tudo criou.
Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Bem, irmãos, queremos trazer alguns avisos. Bem, continue contribuindo com o Fundo de Distribuição de Recursos, com o objetivo de ajudar aqueles que mais estão precisando. Mais informações, procure falar com a Jaque, ok? O Retiro IBQ, ele foi adiado e será reagendado para uma nova data em 2021. Para qualquer informação sobre pagamento, procurar os irmãos Carlos Leite e Ronaldo. Também, amados, queremos também trazer uma informação de que nós doamos um cilindro de oxigênio para Manaus através da campanha da IBAB, né? E que a gente possa continuar nesse trabalho de apoio e toda ajuda possível, tá? Que nossa igreja continue firmada no Senhor e que continuemos os nossos cultos e que continuemos buscando o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém? Vamos orar aqui encerrando. Querido Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Senhor. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome, Senhor. Oh Deus, não há outro bem além de Ti, Pai. Confiamos em Ti, Pai. Tu és poderoso, Pai. Tu és maravilhoso. Pai, nos conserve, Pai, debaixo da Tua mão poderosa. E nos dê discernimento, Pai, para fazermos cada vez melhor, conforme aquilo como Tu quiseres, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.